Essa apresentação ela vai ser dividida em duas etapas, né? Hoje e a semana que vem. Basicamente porque, em primeiro lugar, a gente tem fellows novos, né? Então, Renato, por favor, apresente-os. Faça aquela coisa que é chata, de cada um se levantar e se apresentar. E, gente, eu acho isso chatíssimo, tá? Só para avisar vocês. Fala de como vocês fizeram, se formaram, e se apresenta aqui. Levanta para que todo mundo veja vocês. Bom, sou o Gustavo. Prazer. Entra um Gustavo e sai outro. Aí. Sou de São José dos Campos. Fiz Giona no interior, em Araras, na Santa Casa de Araras. E estou começando aí. Acho que é isso. Na sequência. Bom dia. Meu nome é Ana Maria, sou estrangeira colombiana, mas moro no Brasil há muitos anos. Também na UEL, fiz residência aqui em São Paulo e agora estou por aqui. Fez residência onde? Fiz na Jacinão. Bom dia, meu nome é Juliana, fiz residência em faculdade aqui na UFSC mesmo e continuo aqui na casa com meus irmãos. Bom dia, meu nome é Débora, eu formei na Gente Sorocaba, depois desejo aqui na ABC e agora continuo. Gente, sejam bem-vindos. Então, como tem um grupo novo, e sempre eu acho que vale a pena a gente discutir esses assuntos, principalmente quando a gente está no começo da formação, né? E aí eu refiz toda essa aula, eu preparei alguma coisa para a gente poder discutir esse assunto. Qual que é esse? Setinha de baixo. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, né, quando a gente está falando de qualquer coisa em termos de ciência, é que existe um delay muito significativo entre aquilo que a ciência está fazendo e aquilo que a sociedade, no frigir dos ovos, né? Porque quem faz as leis são os legislativos, que são eleitos pelos representantes do povo, pelo povo, né? Então eles são representantes do povo. Então existe um delay muito grande entre aquilo que a ciência faz e aquilo que as leis, depois de algum tempo, vão ser escritas para responder aos anseios da sociedade. Então, eu acho que essa é a tônica de muita coisa que a gente vai falar aqui. É lógico que a gente não chegou na reprodução humana no estágio que a gente está hoje sem ter uma história, que é uma história bastante longa, mas que o que importa, existem algumas coisas que são muito interessantes, né? Eu ia trazer o meu, né? Eu botei dentro da coisa e acabei deixando, porque esse aqui me confunde os botões. Mas obviamente, quando a gente olha isso aqui, 1944, fertilização dos gametas humanos em laboratório, né? Então, obviamente, é uma história aí que já chega aos 80 anos, né, de trabalho em laboratório e, obviamente, ela vai andando até que existem também alguns outros marcos importantes, como a estrutura molecular do DNA, e, obviamente, se eu fosse enumerar todas essas coisas aí, seria uma coisa muito grande, mas o marco mais importante talvez seja o nascimento do Aloysio Brown, em 1978, que foi a primeira fertilização in vitro no mundo com sucesso, né? Antes disso, já tinha havido outras tentativas, acidentes, gravidez ectópica, enfim, uma série de problemas aí, mas 78, então, é um marco,
por conta do nascimento da Louise Brown. 1984 no Brasil, o primeiro nascimento, Ana Paula Caldeira, e aí, daí para frente, é uma série de evoluções que nós vamos discutir um pouco na resolução, mas a primeira aplicação clínica do PGD, o relato da primeira gravidez de ICSI, e assim vai toda essa evolução, né, que é bastante longa. A cada ano a gente tem novos desafios e novas coisas para serem discutidas, e a gente vai tentar colocar isso aqui. Então, existe o Patrick Steptoe e o Robert Edwards. O Patrick Steptoe, ele só não ganhou o prêmio Nobel porque ele já tinha morrido na época dessa premiação, né? E não existe prêmio Nobel póstumo, então ele não ganhou junto com o Edwards. Mas para vocês verem a importância disso, e a importância disso para o mundo, né? Foi um indivíduo com um trabalho clínico desse tipo, né? Olha a importância, porque normalmente quando você pega a galeria de prêmio Nobel, você vai ver que é um monte de trabalho básico, um monte de trabalho de coisas que são muito mais puras do que simplesmente um trabalho clínico desse tipo, né? Seguramente eu não me lembro de nenhum outro laureado pelo prêmio Nobel com um trabalho desse tipo, que é um trabalho eminentemente clínico, com o nascimento de uma... Quer dizer, é uma coisa clínica que não tem absolutamente nenhum significado do ponto de vista científico sozinho, mas que tem um significado monstruoso para a humanidade, né? E é por isso que ele foi laureado com o prêmio. E se a gente for discutir isso, a gente pode dizer que, por exemplo, você tem países como a Dinamarca, em que o número de nascidos por fertilização in vitro hoje chega a 10% da população. Então, nós estamos falando na Noruega, 5%, nos países nórdicos como um todo, obviamente, por questões econômicas dos países, mas a tendência é que isso aumente no mundo. E, obviamente, são coisas que estão aí e que devem ser discutidas profundamente. Bom, é óbvio que a hora que você tem 2 gametas na mão, né, isso tem uma série de desdobramentos, e a gente tem que pensar sobre eles, né? Seguramente a primeira coisa... Olha, a primeira coisa é a possibilidade de gestação múltipla, né? Ou de aumentar de forma significativa o número de gestações múltiplas. Quando a gente fala isso, né, parece que está falando, não, eu estou falando de coisas extremamente importantes. Na natureza, você tem 1 para 80 nascimentos de gestação gemelar, 1 para 90, depende da população estudada, tá, mas é alguma coisa em torno disso. De gestação heterotópica, é mais ou menos 1 para 3.000, 1 para 4.000 gestações para ter uma gestação heterotópica, né? Heterotópica é uma tópica e uma ectópica. Em fertilização in vitro, isso chega a 1 para 200. Quando a gente fala em gestação de gêmeos univitelinos, quando a gente coloca na natureza 1 para 2.000, 1 para 3.000, quando a gente coloca em fertilização in vitro, isso cai para 1 para 300, 1 para 400. Depende, óbvio, de estatística, depende de uma série de coisas, mas existe um aumento brutal, né, do número de gestações múltiplas quando você olha a fertilização in vitro. E quando a gente transferia 2, 3, 4, 5 embriões, isso chegava a 30% das gestações. Gestação trigemelar era uma coisa absolutamente rara na natureza. Mas quando a gente fala em fertilização in vitro, isso também não tem essa coisa. Então, obviamente, é uma das grandes complicações da reprodução humana, e que a gente vai discutir aí porque está na resolução, né? Doação de material genético, criopreservação de embriões e gametas, diagnóstico genético pré-implantacional,
doação temporária de útero, pesquisa em embriões, clonagem reprodutiva. Então, quando a gente olha a fertilização, a gente não tem que achar que a gente só está pensando no processo de fertilização in vitro e gravidez de uma paciente. Nós estamos pensando que isso traz uma série de revoluções absolutamente importantes, né? Porque, na realidade, a partir da década de 1960, a gente tem uma transformação muito grande daquilo que é o comportamento, diria, de uma família tradicional, né? Quer dizer, 1960, por que você está falando de 1960? Não, porque 1960, a década é uma década em que o planejamento familiar alcançou um nível de possibilidades que antes não existia, né? Basicamente, a pílula começou a mudar o comportamento da sociedade, e é por isso que, quando a gente olha que hoje a gente tem uns 80% de mulheres, não é isso? Mais ou menos. E só temos 80% de mulheres por conta disso, né? Porque no passado, todas estariam grávidas a partir dos 15 anos, né? E até hoje a maioria de vocês teria 5, 6, 7, 8 filhos. O que impossibilitaria vocês estarem aqui, porque vocês iam ter que estar em casa cuidando da prova, né? Então, obviamente, isso... o início dessa revolução, né? O início da revolução feminista, a queima dos sutiãs, todo esse processo que é extremamente importante, mas ele culmina com a reprodução assistida, né? Ele culmina com a possibilidade de você, por exemplo, congelar o seu material genético, né? Ele culmina com a possibilidade de adiar uma gravidez, né? E você, congelando o seu material genético, poder engravidar aos 40, 42, 45, 48, 50 ou mais. Então, acho que todo esse processo é um processo que iniciou na década de 60 e que chega hoje com essas possibilidades todas. Então, quando a gente olha, né, nós temos após 46 anos de fertilização in vitro, mais de 9, hoje já são 9 milhões de pessoas nascidas por o processo de fertilização in vitro. Então, obviamente, essa é seguramente a grande complicação da fertilização in vitro, quer dizer, uma gestação trigemelar é um acidente absolutamente grave, né? A gente vê gestações univitelínicas em uma quantidade maior. Por quê? Porque a idade materna e o congelamento, por exemplo, aumentam de forma significativa o número de gestações gemelares univitelínicas, de gêmeos idênticos. Então, obviamente, são coisas que a gente tem que estar aí prestando atenção, e o maior efeito colateral, ou maior iatrogenia da reprodução humana é, sem dúvida nenhuma, a gestação múltipla. E óbvio que por que isso é uma iatrogenia tão grande? Porque uma gestação gemelar, ela, na média, termina com 37 semanas. Mas uma gestação trigemelar termina de uma forma extremamente prematura, né? E 4 ou mais tem 50% de perda até 20 semanas. Então, obviamente, isso é um desastre, né? Do ponto de vista prático, a gente considera aqui no Brasil redução embrionária igual a aborto. Então, obviamente, se você tem 3 ou 4 embriões nidados, você vai ter um risco muito grande dessa gestação. Bom, obviamente, criopreservação de embriões, né? E aí a gente tem um aspecto que deve ser discutido sempre, né? Que é a ideia de quando começa a vida, né? E aí você tem uma definição
ou tem que tentar ter uma definição de pessoa, né? Quer dizer, o embrião humano, ele é um ser humano a partir do momento da fertilização, né? E se ele é um ser humano, ele tem direito como uma pessoa viva, né? E vocês estão achando que eu estou falando de uma coisa que é meio assim, mas eu vou mostrar um negócio para vocês. Ele para mim, obviamente, uma coisa especial, mas não é uma pessoa. E existem gente que fala exatamente o oposto. Então, se vocês olharem, existem aí sites, existem uma série de questões aí colocadas na mídia e na sociedade, né, que afirma que torna os embriões vulneráveis, expondo ao risco de descarte, congelamento ou utilizando-os em experimentos. É verdade isso? É verdade. Né? Isso é um problema? É o que a sociedade tem que definir. Né? E aí, a sociedade às vezes define, né? De alguma forma. Quem definiu isso foram os juízes, tá? Que não é a sociedade, porque eles são concursados, nos Estados Unidos eu não sei como, se são indicados ou eleitos, mas no Brasil são concursados e decidem, né, algumas coisas. E decidem, obviamente, levando em consideração as suas convicções, e não necessariamente aquilo que está escrito na lei. É por isso que existe a primeira instância, porque passa para a segunda, você tem 3 desembargadores que vão decidir. Né? Na primeira é uma decisão monocrática, na segunda são os desembargadores, e depois, se for o caso, vai para o colegiado. Mas aqui já foi no colegiado, ó, 3 juízes, 3 desembargadores da Suprema Corte do Alabama decidiram que a perda de embriões é crime. Eles decidiram. Homicídio culposo. Como homicídio culposo. Porque um indivíduo deixou cair, os embriologistas prestem atenção, porque se eles deixarem cair embriões no Alabama, passaria a ser um crime de homicídio. Né? Então, essa foi a decisão do Alabama. Por quê? Porque pegou 3 desembargadores ou juízes da Suprema Corte do Alabama, né, nos Estados Unidos tem um formato um pouco diferente do nosso, mas 3 juízes da Suprema Corte decidiram isso. Né? É interessante porque logo depois o Legislativo tomou uma atitude acabando com aquilo que a Suprema Corte do Alabama tinha feito. Né? Então, eles decidiram que o acesso à fertilização in vitro deve ser irrestrito. Então, a lei, né? Isso foi 3 ou 4 dias depois daquela legislação em que clínicas no Alabama, todas elas pararam de fazer fertilização in vitro porque tinha um problema com o embrião excedente. Né? O que ia fazer com os embriões não transferidos? Então, é só para vocês entenderem que existe um contexto absolutamente social e cultural dentro daquilo que a gente está fazendo. Porque 1/3 das pacientes vão produzir embrião excedente. E a gente tem que pensar sempre nessa possibilidade. O que é que vai ser feito com esses embriões excedentes, já que 90% praticamente deles sobrevivem àquele congelamento. Obviamente, a gente tem genéticas para discutir em relação a isso, tem várias questões que a gente tem que entender, mas obviamente que a gente tem aí, inclusive, a possibilidade desses embriões ficarem armazenados por um período muito grande. Eu posso tirar o som daqui? Bloquear. De vez em quando ele... Então, esse tempo de armazenamento, provavelmente, é um tempo que a gente não vai ter ideia, porque você tem que fazer um trabalho em que você congela hoje, daqui a 50 anos você descongela, daqui a 60 anos você descongela, e vai assim por diante. Então, é uma questão um pouco complicada.
E, obviamente, isso gera uma nova questão, né? Que é a ideia de que você tem um embrião que está lá, tem um cônjuge sobrevivente, e o que você vai fazer com esse? Morreu um dos parceiros, o que você vai fazer com esse embrião que está no laboratório? Você vai poder ou não usar esse embrião no cônjuge sobrevivente. Então, é uma grande discussão, porque vocês imaginam o problema, né? Só para vocês pensarem no assunto. Eu sou dono do baú da felicidade, né? Deixei embrião congelado, morri, deixei lá um testamento e não previ o que fazer com aquele embrião no testamento. Eu assinei que podia ser usado. Mas a minha mulher resolveu não usar naquele momento. E vai usar dali a 2 anos. Só que o espólio já está fechado, né? Porque eu morri, fez a divisão dos bens, deixei tudo no testamento, está lá. E essa criança tem ou não direito de reabrir e redividir? Mas o meu irmão já gastou 80% daquilo, e aí? Então, esse é um problema do ponto de vista legal absolutamente importante. E uma coisa que a gente já viu e já me fizeram este pedido, né, de levar um paciente para colher, de irem colher no hospital e armazenar no IDEA de um paciente em coma, né? Quer dizer, isso não existe. É inaceitável. Ou ele deu consentimento para que isso fosse feito, ou não vai colher. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, porque, obviamente, essas questões envolvem questões de herança que são extremamente complicadas. E esse é um caso do passado em que o Leandro, né? O Leandro, eu sempre confundo, o Leandro teve um linfoma, congelou o sêmen, morreu, e a namorada, que tinha 1 ou 2 meses de relacionamento, foi lá para tentar usar o sêmen dele que estava congelado, né? Então, percebe que são problemas absolutamente importantes para a sociedade, né? Aqui no Brasil já existiu casos de nascimento, né? Então, o primeiro concebido foi em 2011, após a morte do pai, né? Obviamente, é uma questão que você tem que discutir, porque tem controvérsias de todos os aspectos que você quiser, né? Mas existem vários casos de nascimento pós-morte do indivíduo que fez o processo de fertilização. Então, logicamente, a gente tem aí um debate extremamente importante sobre essa questão do que é o embrião e do que é vida para esse embrião. Mas quando a gente fala de possibilidades a partir da reprodução, a gente tem que pensar que também a gente pode ter um banco de gametas, a criopreservação de óvulos e espermatozoides, e, obviamente, a possibilidade de bancos de gametas que fazem a possibilidade de gravidez para aquelas pessoas que não têm a produção de gametas, né? Então, existem aí vários, a gente tem o nosso banco de embriões e células germinativas há algum tempo e, obviamente, isso faz com que o desdobramento disso seja a possibilidade, além de congelamento por outras questões, mas a possibilidade de preservação social e oncológica, né? Então, esse é um desdobramento da técnica inicial, né? Óbvio que, por exemplo, a veterinária já usava isso há muitos e muitos anos com sêmen de touro, de cavalo, mas a ideia da criopreservação de óvulos ela é muito mais recente, porque, tecnicamente falando, nós estamos falando
do início dos anos 2000, né, em que se iniciou a vitrificação de óvulos, que é uma técnica que permite uma taxa de gravidez muito melhor do que o congelamento lento de óvulos que era feito anteriormente. Espermatozoide, por ser uma célula muito pequena, ela é muito mais tranquila. O óvulo, por ser uma célula muito grande, tem toda uma tecnologia um pouco mais complicada para fazer essa preservação. Mas, a partir do início dos anos 2000, a gente desenvolveu, a técnica de vitrificação foi desenvolvida. A partir de 2010, isso começa a entrar na rotina. Hoje, praticamente 100% das clínicas de reprodução fazem criopreservação dos seus gametas, né? E, obviamente, algumas coisas também vão acontecendo. Esse é um dos casos, né? Eu estou colocando algumas coisas que estão na mídia e não na literatura médica, só para vocês entenderem também a ideia de que não é só uma questão científica, tem uma questão social envolvida, né? Mas uma menina que depois de 13 anos, né, dá à luz a uma criança a partir de um ovário congelado, devolução desse ovário ao seu sítio, de fragmentos, obviamente, e aí ela, depois de 13 anos com esse ovário congelado, consegue dar à luz de forma de uma gravidez espontânea, né? Então, é muito importante, existem exemplos, mas a gente vai melhorando a tecnologia e fazendo com que esses casos cada vez mais sejam mais frequentes, né? Porque existe, obviamente, uma questão que a gente está aí cansado de saber, que é a ideia de que essa mulher envelhece, né? E que os óvulos que ela tem hoje são da mesma idade de quando ela estava na barriga da mãe. Então, obviamente, se a gente consegue, de alguma forma, deixar o ovário congelado, né, naquele momento, ou o ovário, ou os óvulos, né, a gente tem a chance, então, de fazer esse projeto de gestação mais tardiamente. E óbvio que existe uma questão aí toda na mídia, né, que é extremamente importante, e ela mesma postou, né? Gente, você mamãe de novo, estou tão feliz, obrigado pelas mensagens de amor, papapá. 19 de setembro de 2022. A gravidez do caçula, apesar de ser desejada, saiu na mídia, gravidez espontânea ou não, a gente não sabe, obviamente. Mas a questão, basicamente, é que em 2022, segundo o DataSUS, nós tivemos 2.561.000 nascimentos no Brasil. Não sei se dá para ver aí atrás, mas eu vou mostrar para vocês, ó, de 40 a 44 anos, 100.000 nascimentos. De 45 a 49, 5.909. De 50 a 54, 338. De 55 a 59, 52 nascimentos. De 60 a 64, 13. E de 65 a 69, 3. Isso é do DataSUS. Óbvio que a gente não sabe, mas 0,01 nascimentos foram de mulheres acima de 50 anos, né? E 0,6% dos nascimentos foram de mulheres acima de 40 anos. Então, nós estamos falando de uma base extremamente restrita, mas que, quando a gente olha para os dados do DataSUS, se vocês olharem, qual é a região que tem o maior número de clínicas de reprodução humana? Sudeste. A maioria dos nascimentos acima de 50 a 54 anos são na região Sudeste, de uma forma muito maior do que a população necessariamente. Então, sem dúvida nenhuma, causado pelo número de clínicas na região Sudeste.
Tá? Não, essa é uma discussão, depois a gente pode até fazer, mas é importante que a gente entenda que, a partir dos 40 anos, você tem um aumento do número de aborto e uma diminuição na taxa de gravidez. Simples assim, e a gente tem que pensar nisso para poder pensar nessa questão. Obviamente, a questão da preservação da fertilidade passou a ser um nicho de mercado extremamente importante para as clínicas de reprodução humana. Mas isso permite também algumas outras coisas. Uma delas, doação de material genético. Então, você tem aí inúmeros exemplos, Cláudia Heller. Esse aqui foi o primeiro homem grávido, né? Depois tiveram outros, mas é um homem trans que tinha útero e a mulher dele não tinha mais útero. Né? Então, a gestação foi neste homem trans, né? Mas, obviamente, duas mães, dois pais, um pai, uma mãe, qualquer composição hoje é absolutamente possível, porque eu posso ter doação de material genético e cessão temporária de útero. Né? É uma questão absolutamente corriqueira. Eu estou indo mais rápido, porque a gente tem que discutir a resolução, senão não vai dar tempo. Aqui é o Rick Martin, né, com seus filhos, também cessão temporária de útero. E aí, é óbvio que você tem aberrações. Né? Tem uma paciente na Inglaterra com 13 gestações em 17 anos, que é um sacrifício do ponto de vista do corpo para ela, mas que fez essas 13 gestações. Aí você tem vários lugares do mundo onde pode ser pago essa sessão temporária. Né? Então, você tem aqui, por exemplo, Estados Unidos, Colômbia, Albânia, Ucrânia hoje não, mas são exemplos de países que permitem o negócio. Né? Para cada país existe um valor. A Colômbia, recentemente, ela regulou isso, então é uma coisa que, às vezes, tem pacientes do Brasil indo para a Colômbia para fazer, porque é metade do preço daquilo que era nos Estados Unidos. E, então, isso passa a ser uma coisa que tem aí uma importância. Muito porque a procura desse público ela tem crescido ano a ano, né, de forma muito significativa. E permite também a pesquisa em embriões. Então, lembra que eu falei lá, o que fez a fertilização in vitro? Né? Nós passamos pelo desenvolvimento, aí chegamos na pesquisa em embriões. E aí, obviamente, quando você fala em pesquisa em embrião, a primeira coisa que a Denise pensa é isso. Não é, Denise? Com certeza. Né? Então, o que você faz? Você edita o gene. Você faz com que exista a possibilidade de você promover uma quebra e introduzir uma outra parte naquele segmento. Né? E aí, obviamente, as pessoas tentam. Né? Esse é o primeiro caso no mundo em que o indivíduo editou o gene de duas gêmeas, né, para que ela não tivesse HIV. Só que ele fez isso sem, primeiro, segundo a universidade, sem autorização da universidade. O que eu acho um pouco difícil, mas posso até pensar. Mas ele fez isso sem autorização da universidade. E o que isso significa, do ponto de vista da criança? Né? Segundo alguns estudos, existe a possibilidade dessas crianças ter alguns problemas cognitivos, porque a área onde é editada ela é próxima de áreas onde você tem questões de cognição. Né? Então, o MIT publicou a possibilidade de que essas crianças venham a ter. E o cara simplesmente foi lá e editou. E dane-se. Não sei o que vai acontecer com essas crianças, mas elas não são problema meu porque já nasceram. E estão lá com os pais. Né? E não é assim. Né? E, obviamente, a questão do diagnóstico genético pré-implantacional é outra questão que a gente também conseguiu fazer um desdobramento da nossa técnica, porque eu tenho uma dificuldade na produção de embriões euploides, principalmente quando aumenta a idade materna das nossas pacientes.
né? Então, à medida que eu faço a biópsia, o Emerson gosta muito, a partir do momento que eu faço a biópsia, eu otimizo o resultado. Por que eu otimizo? Porque eu jogo fora todos os embriões que são aneuploides, e que são muitos, né? Mesmo quando a gente passa lá 35 anos, metade deles se descarta, né? Então, isso o que faz? Faz com que, quando eu transfira embriões que têm a possibilidade de uma gravidez muito maior do que embriões aneuploides. E eu vou lá e vou fazer o PGTA, o PGTM, o PGTS, não é para discutir isso agora, mas existem várias, monossomia parcial, trissomia completa, fatal, Evans, Down, Turner, triplo X, Klinefelter, essas são as mais comuns, obviamente, mas existem outras que não são nem compatíveis com o desenvolvimento do embrião intraútero, né? Então, eu posso também, a partir disso, selecionar o sexo. No Brasil pode? Depois a gente vai discutir isso. Mas em vários países pode, né? E aí eu crio um dilema. O que eu vou fazer com embriões indesejados? E se não for feito, aquele casal que tem 3, 4 filhos de um sexo, faria um aborto para não ter um quinto, né? Então, essas coisas elas têm que ser colocadas em questão, em discussão pela sociedade. Então, depois a gente vai discutir isso um pouquinho para que a gente não avance muito no tempo. Mas, obviamente, a partir do momento em que eu tenho um embrião, eu tenho uma célula totipotente, eu posso dividir essa célula e cloná-la, né? Ou eu posso clonar a partir de uma célula adulta, né? E eu não vou discutir essas questões, mas a gente tem que pensar também, isso não tem nada a ver com a fertilização, mas é uma possibilidade mais recente, né? Então, a grande discussão é a questão ética, né? Quer dizer, os mecanismos para que a gente faça todo esse processo, a gente está aí desvendando, tem muita coisa para ser desvendada, mas, na realidade, está andando e vai continuar ao longo do tempo. Óbvio que a gente vai melhorando os resultados, vai melhorando questões endometriais, vai melhorando questões de cultivo, vai melhorando tudo isso, mas a gente tem que pensar que existe uma questão ética envolvida e que não é necessariamente uma questão médica, né? É uma questão da sociedade. Então, obviamente, eu adoro passar numa poça, né? Mas eu sempre olho para ver se tem alguém. E é um dilema, né? A cada momento em que a gente avança, a gente tem um dilema e um novo problema, né? Quer dizer, andamos e voltamos para discutir aquele problema. Andamos e voltamos. Então, ética é a parte da filosofia dedicada aos estudos dos valores morais e princípios ideais do comportamento humano, tá? Vem do grego, obviamente, que foram os primeiros a se preocupar com essas questões. A ética pode ser definida como a ciência que estuda a conduta humana e a moral é a qualidade desta conduta, tá? Quando julga-se do ponto de vista do bem e do mal. A ética também não deve ser confundida com lei, né? Lei é lei, ética é ética. Embora com certa frequência a lei tenha como base princípios éticos, tá? Ao contrário do que ocorre com a lei, nenhum indivíduo pode ser compelido pelo Estado ou por outros indivíduos a cumprir normas éticas, nem sofrer qualquer sanção pela desobediência a essas, tá? Por outro lado, a lei pode ser omissa quanto a questões aprendidas pela ética.
A bioética, né, é o avanço, a partir do momento que os gregos eles não pensavam em bioética, eles pensavam em ética, a bioética vem com o desenvolvimento da espécie humana. Né? Então, a ética, e é importante, ela está ligada às ciências biológicas, de uma maneira geral, e às ciências humanas. Né? Existe ética na matemática? Não. Existe ética no comportamento do matemático, mas não ética na matemática. Então, a ética aplicada à vida, o novo domínio de reflexão da prática, que toma como seu objetivo específico as questões humanas na sua dimensão ética, tal como se formula no âmbito da prática clínica ou da investigação científica, e como um método próprio a aplicação de sistemas éticos já estabelecidos e ou de teorias a estruturar. Existem 4 princípios que todos vocês sabem, né, que é a beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. Né? E, particularmente, dentro da reprodução humana, esses tópicos têm que ser levados ao extremo na consideração. Né? Porque uma coisa é você estar no pronto-socorro, o indivíduo chega com um apendicite. Né? Eu não divido a minha opinião com o paciente. Eu vou virar para ele e falar, meu, você tem um apendicite, se não operar, septicemia e morte. Na reprodução humana, não é isso. Não tem essa questão de septicemia e morte. Tem a questão de que a família e o nascituro é daqueles dois, e não é seu. Então, o comportamento nosso ele é diferente. Então, a obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. Né? É isso que a gente tem que pensar quando a gente está exercendo um ato médico. O princípio da não maleficência, né, causar o menor prejuízo ou agravo à saúde do paciente, não fazer o mal. Aforismo hipocrático, né, primeiro, não prejudicar, eu acho que isso é absolutamente importante. A justiça, condição fundamental é a equidade, a obrigação ética de tratar cada um conforme o que é moralmente correto e adequado. Veja que quando a gente está falando nisso, eu posso pensar em dezenas de exemplos que a gente lidar todos os dias. Né? Questões de etnia, questões de preferências sexuais, questão de uniões homoafetivas, questões de... E vai daí para frente uma série de coisas que a gente tem que estar com isso o tempo todo. Autonomia. Né? Quer dizer, o paciente tem que ter condições de decidir por ele, né? E é importantíssimo a questão da informação a esses pacientes. Por quê? Porque se a gente não informar, como é que eu vou dar autonomia? Então, respeito ao poder de decidir sobre si mesmo e preconizar a liberdade de cada ser humano, que é uma liberdade que deve ser resguardada. Por outro lado, também, nós temos uma Constituição que reza que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E aí a gente vai entrar numa outra discussão, que eu também não quero, mas quando a gente fala em reprodução humana ou quando a gente fala em infertilidade, eu estou falando de uma doença, né? Que pode ser de um, dos dois, pode ser um monte de coisa, mas estou falando de uma doença e que requer a ideia de que é uma doença igual a qualquer tipo de outra doença, embora não mate, do ponto de vista físico, é uma doença que tem que ser tratada como uma doença. Além disso, tanto na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, quanto na Constituição brasileira, todo indivíduo tem direito de liberdade, de consciência e crença, e de ter uma família. Então, nós estamos falando de um direito absolutamente fundamental que nós temos aí de procriar.
Não vou me estender muito nisso, para a gente não perder tempo, mas, na realidade, a infertilidade é um problema hoje nosso e que os pacientes e os casais e as pessoas elas têm o direito de serem tratadas quanto a isso, já que 1 em cada 6 casais, e depende da idade da mulher também, vão ter problemas de fertilidade. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o que aconteceu com a gente médico? Em 1992, em novembro, o Conselho Federal de Medicina aprovou a primeira resolução, que é a Resolução 1358, que tratava das questões de reprodução assistida. Então, você veja que a Ana Paula Caldeiro nasceu em 1984, lembra lá do nosso primeiro slide, o Einstein, a ampulheta e as leis. A Ana Paula Caldeiro nasceu em 1984, e a primeira resolução do Conselho, não é lei, a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina demorou exatos 8 ou 9 anos para ser publicada. Quer dizer, todo mundo já sabia, já tinha saído tudo isso na mídia, já se fazia um monte, já tinham várias clínicas de reprodução e demorou esse tempo aí, esse delay para sair a primeira. E mais esquisito ainda é o fato de que ela só foi, em 1992, ela só foi revista quase 20 anos depois. Então, essa é a primeira resolução, e olha que ela foi revogada pela resolução de 2010. Né? É muito tempo para vocês ter uma resolução. O que aconteceu nesse meio tempo? O que aconteceu? TGD, ICSI, vitrificação, todas essas questões. E o Conselho Federal de Medicina ficou absolutamente inerte. Aí ele passou a agir um pouquinho mais, né? E ele revoga 3 anos depois a resolução de 2010. Depois saiu, então, a de 2013. A de 2013 já é uma resolução que avança em muitos quesitos, né? É muito interessante. Eu ia fazer uma comparação entre uma e outra, mas não dava tempo de falar sobre tudo isso. A de 2013 foi revogada pela de 2015, e a de 2015, faltou de 2017, se não me engano. A de 2017, a de 21, revogada em 22, ficou na guerra. E aí, eu fiz só uma comparação para vocês entenderem. Esse é o considerando da resolução de 92. Né? Quando fizeram a resolução de 92, o Conselho Federal de Medicina escreveu: considerando o código de ética, que não importa, considerando a infertilidade humana como problema de saúde, com implicações médicas e psicológicas e a legitimidade do Estado de superá-las, considerando o aumento das taxas de sobrevida e cura após tratamento de neoplasias malignas, considerando um planejamento reprodutivo, considerando a postergação da gestação pela população, considerando o avanço do conhecimento científico. Ah, não, essa é da última, desculpa. Já é moderna essa. Foi só. Então, eles já pensaram, considerando, e acrescentam aqui, ó, o reconhecimento e qualificação como entidade familiar, a união estável homoafetiva pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento de 2011. Quer dizer, neste momento, o Supremo entendeu que uniões homoafetivas eram famílias. Né? E aí o Conselho já colocou nas resoluções posteriores a isso essa questão. E leva em consideração também a questão da lei de biossegurança. Né? Então, é só para vocês entenderem aquilo que o Conselho pensa nesse momento. Né? E aí, eu vou pedir perdão para vocês, mas é que não tem outra forma de eu falar sobre isso sem mostrar algumas questões que são... sem mostrar
a norma do CFM, né? Então, ele já fala, coisa que na resolução lá de 92 de 2010 não existe, as técnicas de reprodução assistida podem ser utilizadas para a doação de gametas. As técnicas de reprodução assistida podem ser utilizadas desde que, lógico, exista. Então, é ético eu fazer numa paciente de 45 anos um processo de fertilização assistida? E aí a resposta é: qual é a taxa de gravidez com óvulo próprio nessas pacientes? Menos de 1%, 1% ou qualquer coisa próxima disso. É ético? Lógico que é, desde que ela saiba que a chance é essa. Não é ético eu mentir. Não é ético o site de um monte de clínicas que, se vocês pesquisarem, vão ver que tem uma clínica que fala que aos 43 anos a chance de sucesso na clínica é de 40%. Isso é ético? Não. Aí, olha que interessante, ó, e eu quero fazer um pouco essa brincadeira com vocês. A idade máxima das candidatas à gestação, 50 anos. As exceções aos limites são aceitas com base em critérios técnicos e científicos fundamentais. Olha que coisa interessante. Na resolução, se eu não me engano, de 2015, não tinha isso. Né? Não tinha essa parte de baixo. A idade máxima era 50 anos, ponto. Né? Aí eu vou mostrar para vocês. Bom, o consentimento livre e esclarecido é obrigatório para todos os pacientes submetidos às técnicas de reprodução assistida. Tá? Então, é fundamental que ela assine. E eu, uma vez, fui fazer um trabalho aqui, com bolsa do Conselho Regional de Medicina, e 85% a 90% das nossas pacientes não têm ideia do que estão assinando. Infelizmente. Porque elas não leem. É igual vocês, quando estão baixando um aplicativo, lê, aceita e segue em frente sem ler absolutamente nenhuma linha daquilo. Elas fazem exatamente isso. E isso é um problema para a gente. Né? Porque o número de reclamações que a gente tem por pacientes que não leram o termo de consentimento é uma monstruosidade. Fala. Não, mas é do ser humano, né? É bizarro. A gente vai alugar um carro. É bizarro, mas você está fazendo um tratamento com uma vida. Você está gastando 10, 12, 15, 30 mil, 40 mil e não lê o negócio. Né? Mas, enfim, não lê. Aí, olha que interessante, saiu na resolução de 2015 que mudou, né, aquilo. Por quê? Porque para os juízes o limite de idade para a fertilização é inconstitucional. Se você tem uma paciente de 50, e eles estão certos, porque se eu tenho uma paciente de 51 anos que corre maratona, que todo dia vai para a musculação, que não sei o quê, não sei o quê, às vezes é muito melhor que uma de 40, diabética que pertence a cardiopata. Então, não é o limite da idade que importa, é o limite do corpo, né, que importa. E o médico tem que estar sempre prestando nisso, e, obviamente, o Conselho Nacional de Justiça diz que aquilo contraria a norma, e o Conselho Federal de Medicina mudou a norma. Ele veda a possibilidade de sexagem sem que seja para doença pré-existente. Não posso fazer biópsia embrionária para escolher embrião. Eu, antes da resolução, fazia uma coisa que, para mim, era eticamente adequada, que é: você quer fazer sexagem? Pode. Mas você doa os embriões excedentes do sexo não desejado. Por quê? Porque, para mim, era uma sacanagem jogar fora um embrião geneticamente analisado, euploide, tudo direitinho, porque o casal não queria. E aí eu discutia isso, a grande maioria dos meus pacientes sempre aceitaram fazer doação dessas. O CFM também diz que é proibida a fecundação de óvulos humanos com qualquer outra finalidade que não seja a procriação humana. Tá? Quanto ao número de embriões a serem transferidos, determina que mulheres até 37 anos, 2 embriões, 37 até 3 embriões, acima de 37, e em caso de embriões euploides, 2.
Então, o CFM já limitou isso e a gente bota um limite a mais, né? Que é porque, na nossa interpretação, a gente tem que transferir um embrião apenas, na grande maioria das vezes, exceto naquelas pacientes que efetivamente virem para a gente e falem: eu vou querer, apesar de saber dos riscos. Né? Por quê? Em caso de gravidez múltipla decorrente de técnicas de reprodução assistida, é proibida a utilização de procedimentos que visem redução embrionária. É necessário isso estar aqui? Não, porque existe uma lei de 1945, se eu não me engano, 47, que diz que aborto é proibido no Brasil, exceto nas situações de estupro, risco de vida materno e, hoje em dia, de anencefalo. Na situação de ócitos, considera a idade da doadora e não a idade do útero. Tá? Todas as pacientes capazes que tenham solicitado o procedimento. Na primeira resolução é permitida a realização de procedimentos de fertilização assistida em pacientes com problemas de fertilidade. Isso acabou nessa resolução. Tá? Até porque, nesta resolução, até entra a permitida a gestação compartilhada em união homoafetiva. Compartilhada aqui tira o óvulo de uma e coloca na outra. Tá? Então, a resolução ampliou muito o leque de pacientes que iriam fazer reprodução assistida. As clínicas de reprodução humana devem ser necessariamente dirigidas por um diretor técnico registrado no conselho, registro permanente das gestações e seus desfechos, abortamento para registro permanente dos exames laboratoriais, e os registros devem estar disponíveis para a fiscalização dos conselhos regionais de medicina. Tá? Então, a hora que o conselho resolve vir aqui sem avisar, eu tenho que simplesmente receber. E ponto. Os doadores não devem conhecer, a doação não tem caráter educativo, eles não devem conhecer, mas essa resolução já entra uma nova questão, que é a possibilidade de doação entre parentes, até 4º grau. Né? Então, de um dos receptores, 1º grau, pais e filhos, 2º grau, avós e irmãos, 3º grau, tios e sobrinhos, 4º grau, primos. Desde que não incorra em consanguinidade. É lógico, o irmão não pode doar para irmão sempre. Né? Mas alguém que não seja consanguíneo pode. Então, o irmão do pai pode. E, obviamente, eu tenho muitas dúvidas nisso. É uma discussão absolutamente difícil. Acho extremamente complicado na festinha do 1º ano, aquela criança está com o pai biológico, que sabe que é pai biológico daquela criança. Então, é uma situação que a gente tem se deparado, aumentou muito, vem aumentando muito, e eu particularmente não concordo. A alegação, se vocês verem a resolução, vocês vão ver que embaixo, no rodapé, tem umas considerações. E nas considerações ele escreve que, porque muitos juízes deram esta autorização, ele resolveu incorporar na resolução. Mentira. Né? Mentira. O juiz pode dar, a hora que der a gente faz, mas é mentira que eles fizeram por conta disso. Eles fizeram porque eles acreditam. Né? Não é por outro motivo. A doação de gametas, aqui eles mudaram também, aumentando para 37 anos a idade da mulher e 45. 37 anos, no nosso entendimento, só para que vocês saibam, é 36 anos, 364 dias e ponto. Tá? Não é 37 e 2 dias. Então, a gente, no dia da doação, tem que ter menos de 37 anos. No dia da doação. Tá? Então, é super importante que vocês saibam disso para vocês orientarem. Então, por exemplo, uma paciente que vem aqui, quer doar e tem 36 anos
e 11 meses, não vai dar tempo de doar. Por um motivo muito simples. Ela tem que fazer o cariótipo. Está na resolução, na RDC. Então, como ela tem que fazer cariótipo, não vai dar tempo. Porque o cariótipo, a Denise demora 21 dias para... Não, para o crescimento, né? Para o crescimento celular. Tem que ter crescimento celular, tem que ter... analisar o processo, então é 30 dias no mínimo. Não tem conversa. É super importante que quer, Denise? Não, tem, mas não importa. Não importa, a paciente tem que saber que é 30 dias ou mais. Né? Porque senão ela fica naquele desespero, porque ela não tem dinheiro para pagar, então ela fica desesperada, enchendo o saco da Rafa, porque ela quer doar o mais rápido possível, mas não pode porque não tem cariótipo. Então, vocês que atendem são a primeira linha. Se você pega uma paciente de 36 anos e 10 meses, já não vai dar tempo. Por quê? Porque até ficar pronto o cariótipo, começar a indução, já foi. Então, tem que orientar o paciente. Olha, não vai dar. Por que não vai dar? Eu tenho 36 anos. Não, tenho 36 anos e 10 meses. Não vai dar tempo. Então, a resolução colocou isso, a questão do limite da idade. Aí, o Conselho abriu a porteira. Né? Eles fazem coisas e abrem a porteira de forma absolutamente errada. Exceções ao limite da idade feminina pode ser aceita nos casos de doação de óvulos previamente congelados, embriões previamente congelados ou doação familiar, conforme descrito no item 2, desde que a receptora seja devidamente esclarecida os riscos que envolvem a planta. Quer dizer, eu posso pegar um óvulo de 45 anos e doar. Olha que eu esclareço. É confiar muito no discernimento de quem está esclarecendo. E no discernimento de quem está entendendo. Isso aqui, para mim, é um absurdo. É de familiar, né? Mas mesmo assim. Não, mesmo assim. Não, aqui não é familiar. É familiar, cara. Doação familiar. Previamente, e doação familiar, conforme descrito no item 2. Mas mesmo assim, 40 coisas. Exatamente. Deve ser mantido obrigatoriamente sigilo sobre a identidade, papapá, isso segue. O sigilo sobre a identidade, as clínicas e centros devem manter esse cadastro. E aí ele fala, na região de localização da unidade, o registro de nascimento evitará um doador que tenha produzido mais de 2 nascimentos de crianças de sexos diferentes em uma área de 1 milhão de habitantes, exceto quando uma mesma família receptora escolher o mesmo doador. É óbvio que a intenção disso é impedir casamentos consanguíneos. A gente consegue impedir? Vocês acham? Nós estamos na cidade de São Paulo, a grande São Paulo tem quase 20 milhões. A grande São Paulo, quase 20 milhões. O que eu considero para o meu banco? Esses 20 milhões? Ou eu considero os 700 mil de Santo André? Qual é o tipo de consideração que eu devo fazer? E aí eu vou dizer para vocês que, por exemplo, eu tenho uma filha de 16 anos, hoje não, eu não sei, mas quando ela estava no terceiro ou quarto ano do primeiro grau, metade, olha o que eu estou falando, 20 pessoas, metade tinha feito fertilização in vitro. Quer dizer, teoricamente, com um poder aquisitivo um pouco melhor, né, a gente passa a ser como a Finlândia, ou a Noruega, ou a Dinamarca. Quando o poder aquisitivo é menor, eu tenho um número de nascimentos menores por fertilização in vitro. Então, é óbvio que a resolução não consegue abranger essas questões. E não devia nem tentar, porque ela devia pensar em alguma forma totalmente diferente disso que está escrito. Tá? Mas está escrito, a gente segue. E não é permitido que qualquer pessoa que trabalhe numa clínica de reprodução humana
faça doação de gametas. Tá? Vocês acham isso... O Leandro está rindo aqui, mas ele está rindo por um motivo sério. Né? Existem vários processos em vários lugares do mundo em que médicos ou, eventualmente, outras pessoas participaram dessa doação. Inclusive, tem uma série, né? Que, se não me engano, está na Netflix, não? Netflix. Que é um médico que fez dezenas de doações para os pacientes dele. E, obviamente, hoje em dia, com essas empresas que fazem ancestralidade, as pessoas acabaram se encontrando e se descobrindo no meio do processo. Tá? Então, é super importante essas questões em que a doação, em que você tem que manter todas essas questões, ou tem que discutir todas essas questões. As clínicas podem criopreservar, o número total de embriões gerados em laboratório será comunicado aos pacientes para que decidam quantos embriões serão transferidos a fresco, conforme determina a resolução. Os excedentes viáveis devem ser criopreservados. E aí, novamente, a gente cria um novo problema. Né? Primeiro que quem considera excedente viável? É o médico? É nada, é o embriologista. Se eu virar para o Ivan e falar, Ivan, olha, se eu virar, não, né? Se ele quiser, aquele embrião não é viável, eu joguei fora. E aí, quem vai falar que não? Não tem como fazer essas questões serem cumpridas e mantidas. Né? Então, eu acho que é muito complicado essa questão. Óbvio que, como tem, que eu falei lá para vocês, as questões de ordem religiosa, de concepção, a gente tem aqui um problema que, para mim, se a paciente quiser se descartar, ela quer descartar, o problema é dela, não tem nada com isso. Se a paciente quiser deixar congelado, é um problema e uma decisão dela também. As pacientes devem se manifestar quanto à vontade, por escrito, quanto ao destino dos embriões preservados em casos de divórcio, de solução de união estável, falecimento de um deles ou de ambos, se desejam doar. Tá? Então, isso tem que estar no consentimento livre e esclarecido. É permitida a doação voluntária de gametas, bem como aqui está falando de doação compartilhada, né? Que é permitido isso. A gente faz um tipo de doação compartilhada que, no meu modo de ver, é mais interessante para a paciente, que é a ideia de que a grande maioria, e antigamente a gente fazia muito isso, que era pegar metade dos óvulos para um e metade para o outro. O grande problema é quando uma paciente fazia 3, 4, 5, 6 óvulos, né? E que aí você ia pegar, você ia deixar as duas com chances muito baixas de gravidez. Né? Então, o que a gente faz? A paciente de antemão já sabe quantos óvulos ela vai ter, quantos óvulos ela vai pagar por isso, então isso facilita todo o processo decisório. Né? Ela pode se planejar para a compra, para a aquisição daqueles óvulos, ela pode fazer, enfim, um processo muito mais interessante. E a doadora, né, ela sabe que o primeiro ciclo é para a doação e o segundo ciclo é dela. Né? Então, a gente prefere fazer dessa forma, porque eu acho, para mim, muito mais ético eu fazer dessa forma. Tá? A responsabilidade pela seleção de doadores é exclusivamente dos usuários quando dá a utilização do banco de gametas em embriões. Novamente, a gente entra aqui para uma questão que é a ideia de que o paciente tem que ser informado. Né? Ele não pode... por exemplo, outro dia teve uma paciente que ela tem olhos azuis, é loira, e nasceu em Recife, se eu não me engano, ou qualquer estado do Nordeste. Né? E aí eu tinha uma doadora loira, de olho azul, que tinha nascido também numa outra cidade do Nordeste, por coincidência absoluta.
A receptora virou e falou que não queria. E aí o motivo dela não querer é nordestina. O motivo, ela alegou que era nordestina e ela não queria. Então, percebe que são questões absolutamente complicadas, mas o Emerson tem uma dessas também. Parecida a história. Às vezes a gente fala, não é possível que ela não queira, a mulher tem 1,80 m, toda, não sei o quê, e a outra não quer, porque veio do... Não. No meu caso, é aqui de Belfort, eram chineses. Foi logo que a gente começou, não tinha. Se for chinês do norte, não serve com chinês do eles sul. ficaram mais de um ano esperando um óvulo oriental e não tinha. A gente tinha muito menos doadores na época ainda. Aí passou quase 2 anos, eles voltaram no ambulatório e falaram que eles abriam mão disso e podia ser ocidental. E aí eles saíram, foram embora, ele lá voltou, bateu na porta e ela falava em português. Doutor, só um problema, nordestina não tá. Então, ela abriu mão. Mas o japonês abriu mão de ser oriental, né? Mas o japonês do sul também tem essas questões. Essas questões, elas são... É igual o italiano, que vira falar Zuzu, né? Que é de quem é da Sicília, quem é da ponta da bota, é tudo igual. O mundo é igual em todos os lugares. Na eventualidade, isso aqui é importante, que é o fato de que hoje, no passado a gente podia, mas hoje está vedado pela resolução, a ideia de pegar, são 2 homens, por exemplo, pegar o sêmen de um, fertilizar um grupo de óvulos, pegar o sêmen de outro, fertilizar outro grupo de óvulos e colocar embriões dos 2. Isso não pode, porque, segundo o conselho, você tem que saber a origem para a segurança da prole e rastreabilidade. Isso aqui é importante? É uma besteira que não tem tamanho. Hoje em dia, com os exames genéticos, você descobre quem é o pai em 2 segundos. Né? Quer dizer, é só porque eles queriam atrapalhar o desejo das uniões homoafetivas. Tá, uma besteira, mas colocaram. Virou pronomútil. Pode formar banco de tecidos. Aqui está tudo aqui, né? Eu estou voltando? Não. Aí fala sobre reprodução assistida pós-mortem, compromisso do registro civil das pacientes, a doação de útero, permitindo... deixa eu botar aqui. A gestação de substituição, né, que tem uma certa importância hoje. Então, a primeira coisa é a seguinte: pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até 4º grau. Pais, filhos, 2º grau, avós, irmãos, 3º grau, tios, sobrinhos, 4º grau, primos. Tá? Então, é isso que é a resolução. Se chegar um casal aqui com um primo, a gente faz, sem decisão do CRI. Se não for, tem que pedir autorização do CRI. Tá? Tem uma série de normas, as pessoas aqui já estão acostumadas com isso, mas a grande questão para a gente, e eu estou aqui pensando quais são as soluções, é a ideia de consanguíneo trazer um documento que comprove a consanguinidade. Né? Porque a coisa mais fácil do mundo é alguém chegar e fazer uma declaração que eu sou tudo. Ponto, acabou, eu aceito. É o que a gente faz no dia a dia, né? Porque a gente não pede documento para nada, para provar, ninguém traz certidão de casamento, ninguém traz absolutamente nada. Mas talvez, por conta de problemas que houveram por aí, talvez a questão desta questão específica deva ser levada em consideração. Tá? Não pode ser a doadora, né? E não pode ser a doadora. Tá? A paciente que cede o útero não pode ser doadora. Diagnóstico genético pré-implantacional, e aí a resolução. Olha qual é o contrassenso, né? Eu não sei se todo mundo acha isso, mas só para eu falar, as técnicas de reprodução assistida também podem ser utilizadas para a tipagem do antígeno leucocitário humano do embrião, no intuito de selecionar embriões HLA compatíveis com algum irmão já afetado pela doença.
cujo tratamento efetivo seja transplante de células-tronco de acordo com a legislação vigente. Olha o que a resolução coloca. Todo mundo acha isso normal? Vamos começar por pensar um pouco. O que eu faço com o embrião excedente? Se for viável, congelo. Mas e quem disse que aquela mãe está querendo ter filho? Eu congelo? Ou descarto? Gente, vamos. Alguém dá palpite aí. O que eu faço? Eu perguntei para aquela criança se ela quer ser doadora. Eu autorizei. Ah, não, meu pai autorizou. E daí? Alguém me perguntou se ele queria doar medula óssea? É justo eu fazer isso? E aí isso é ético? Mas eu chegar... Você vê como é que o Conselho Federal de Medicina tem um viés muito grande. Se vocês olharem a resolução e tentarem entender, vocês vão ver que tem alguma coisa errada aqui. Está errado. Ou muda o conceito das outras coisas anteriores. Ou você muda um conceito ou muda outro. Porque eles são incoerentes entre si. E uma outra coisa que é uma besteira, né? Porque um dia você deixou o embrião até os 14 dias, Ivan? Não existe, né? Isso aqui, 14 dias, até porque o embrião, 14 dias, ou ele está nidado, ou ele foi para o monte. Não tem outro destino dele. Sessão temporária do útero, a gente já discutiu, reprodução assistida pós-mortem, é permitida a reprodução caso haja autorização específica. Tá? E os casos de exceção não previstos nessa resolução dependem do CFM. Bom, aqui eu trouxe uma coisa que não tem nada a ver com uma questão ética, mas isso em 14 de março de 2016, uma ministra chamada Nancy Andrighi fez esse provimento, né? E esse provimento já trata, e é por isso que você acha que o Conselho mexeu nisso tudo à toa? Não, mexeu nisso tudo porque está previsto aqui. Nas hipóteses de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deve ser adequado para que conste o nome dos ascendentes, sem haver qualquer distinção quanto à ascendência paterna ou materna. Bom, homoafetivo, pai, mãe, pai, mãe, seja lá o que for, pode. Então, Só que aí, ela fez, eu não trouxe aqui, será? Peraí, só te falar uma coisa. Olha, caramba. O juiz, o corregedor-geral da Justiça, mexeu na resolução, porque na resolução original a ministra falava que as pessoas deviam ir ao cartório e levar o documento do doador. Só que, mesmo que eu fechasse, lacrasse o envelope, qual é a pessoa que não ia abrir para saber quem foi o doador? Né? É doador. União afetiva, chega no cartório, tem um doador, né? E a ministra falava que tinha que levar. Nós, desde a primeira, né? Eu não sei se vocês lembram, mas desde a primeira solicitação dessa, nós mandamos o número do doador, sem mandar o nome do doador e as outras características. Tá? E aí, logo em seguida, isto foi em setembro de 2016, o Manuel de Queiroz corrigiu aquilo que estava escrito, e hoje a gente não é obrigado a fornecer o doador. A gente continua mandando o número e está tudo certo. Fala aí, desculpa. Não, é que não é tão fácil para o casal homoafetivo hoje, ele não consegue registrar a criança sem ter um termo da clínica de reprodução assistida, né? Que teoricamente a resolução não fala que isso é assim. Não fala que isso. Mas a resolução da corregedoria, do CNJ, desculpa, aquele provimento do CNJ, prevê e o cartório não pode fazer isso. Ele tem que registrar.
Se for feita aquela inseminação caseira, a gente sabe que... Não, aí a gente não tem nada com isso e a gente nem pode dar documento. Não, eu sei, mas isso que eu queria saber. O registro. Não, é um problema isso. O problema são todos os aspectos, né? Ninguém deve orientar a inseminação caseira, até por conta da ideia de que o indivíduo pode estar contaminado, de que pode ter um monte de coisa. Ela fala que não conhece a pessoa, foi na festa, uma coisa assim. Absurdo. Bom, só para colocar para vocês, existe uma lei de biossegurança que trata desses assuntos e que fala, inclusive, fecundação in vitro, papapá, tá? E é permitido para fins de pesquisa e terapia, isso aqui que eu ia mostrar para vocês, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendendo às seguintes condições. Então, é o seguinte, gente, se eu tenho embrião excedente, eu posso fazer um projeto de pesquisa e utilizá-lo no processo de pesquisa. Eu não posso fazer um projeto de pesquisa em que eu vá usar embriões, formar embriões para o projeto de pesquisa, mas embriões excedentes eu posso. Tá? E a lei fala o seguinte: sejam embriões congelados há 3 anos ou mais na data da publicação dessa lei, ou que já congelados na data depois de completarem 3 anos, contados a partir da data do congelamento. Significa para mim isso, que qualquer embrião que tenha mais de 3 anos de congelamento, a lei de biossegurança autoriza a ser utilizado em pesquisa. Bom, essa é a minha interpretação desta frase. Tá? Para a pesquisa de células-tronco embrionárias, e é vedada a comercialização de tecido material biológico a que se refere esse artigo, e sua prática implica em crime tipificado pela lei. Tá? Engenharia genética está proibido em embriões humanos e a clonagem humana. E, por fim, porque eu já falei pra caramba, cenas dos próximos capítulos. Nós vamos discutir na semana que vem esta RDC e as outras RDCs que tratam especificamente, dispõe sobre as boas práticas de células eliminativas, tecidos eliminativos e embriões humanos para uso terapêutico e dá outras providências. Então, as duas, eu diria que as duas bíblias que a gente tem são essas. Né? A gente tem as RDCs da Anvisa, que a gente tem que seguir literalmente, e aí eu vou dizer que, até do ponto de vista hierárquico, a RDC está acima da resolução do CFM no seguinte aspecto: a RDC, ou a Anvisa, chega na clínica e fecha. O CRM faz um processo. Então, obviamente, a RDC tem, ou a Anvisa tem um poder sobre a clínica, e o CFM tem algumas questões que são absolutamente discutíveis. Né? E tanto discutíveis que eu posso ir para um juiz e impedir que o CFM tome qualquer tipo de atitude e resolver o problema. Até que eu desfaça um fechamento de uma clínica pela Anvisa, e eles podem ficar arrumando outras desculpas para poder manter o fechado. Né? Então, é super importante que a gente tenha isso muito claro. E quando eu falo disso, eu estou falando da gente seguir todas as normas. Né? Eu estou falando da gente seguir, por exemplo, minha paciente colheu hepatite B há 3 meses e 2 dias. A resolução fala 3 meses, fala 3 meses. Não tem conversa, não tem discussão. A gente tem que brigar com a Anvisa, não brigar comigo. Né? Porque as pessoas me ligam e falam: pode fazer, pode transferir tal coisa. Não! Não, a pessoa tem que ter o exame, não adianta. Não adianta, gente. Como é que eu vou brigar com a Anvisa? Eu cumpro. Né? Ou todos nós temos que cumprir. Então, semana que vem, RDC, Anvisa,
e a gente vai discutir, eu quero todo o pessoal do laboratório e enfermagem também, que eu acho absolutamente fundamental a gente ter essa discussão. E falei muito. E, novamente, né, quando a gente fala em reprodução humana, a gente está resolvendo problema, criando problema, resolvendo problema, criando problema. Né? A gente hoje tem, por exemplo, para você ter uma ideia, a dificuldade hoje com um lugar de colocar container. Né? Então, vocês não sabem, se vocês olharem lá, vocês vão ver que está abarrotado. Nós vamos ter que fazer algumas engenharias e reengenharias para conseguir dar conta disso. Por quê? Porque, por exemplo, o Ivan não gosta dos containers grandes. Ele tem razão, não é porque ele não gosta de graça. Ele não gosta por várias questões. Primeiro, porque evapora muito mais porque a boca é enorme. Né? Então, o consumo é muito maior. Só por aí. Mas aí eu tenho problemas no espaço. Estou botando container. Eu vou ter que arranjar mecanismos para poder fazer prateleirias. Mas vocês imaginam o tamanho do acidente, que é um negócio daqueles cair em cima de alguém. Né? Eu acho que dá uma queimadura total de terceiro grau se você tem um acidente desse tipo. Então, são problemas que surgem, por quê? Porque nós inventamos de congelar. Nós descobrimos que congelar é bom, e aí passamos a ter uma série de dificuldades no congelamento. Então, vocês percebem que a gente vai resolvendo problema, criando problema. Resolve o problema, cria problema. Tá? Então, gente, estou aberto à discussão. A paciente lá no contrato de descarte automático após os 3 anos. A clínica pode descartar após os 3 anos? Pode, está lá escrito. Pode, né? Eu acho prudente, obviamente, quando fizer 2 anos e 9 meses, vai dar um e-mail, uma comunicação. Olha, está chegando aos 3 anos, você assinou que vai descartar e descarta. Não vejo nenhum problema. Vai, Anderson. Está refletindo muito. O que a gente tem é realmente essa questão ética que envolve tudo isso, essa frase aí, e tem a do Bernard Shaw, que fala que a ciência, quando resolve um problema, cria pelo menos outros 10. 10, E como a gente está vivendo esse avanço da tecnologia muito rápido, a ética não consegue, as determinações do que é ético e não consegue evoluir. A sociedade não evolui na mesma velocidade que a ciência. E cada vez mais isso é verdade. E a gente vai vivendo esses dramas e esses dilemas, né? Porque é o tempo todo. E vários outros vão aparecer. Hoje as mídias sociais também acabam impactando as Nossa! de outras, a racionalidade das decisões, né? A gente tem um caso recente da paciente que, depois de não ter, porque ela estava se separando, na hora de transferir, agora, esse mês, na hora de transferir embrião, tinha embrião aneuploide com síndrome de Down, que foi o resultado, só que ela estava se separando do marido, daí resolveu que ela queria transferir o embrião com síndrome de Down. Então, vocês vejam aonde chega o nível de complexidade disso. Né? Você faz uma técnica para fazer uma seleção, para evitar isso, e de repente, porque era a única forma dela engravidar daquele marido que ela estava se separando, ela aceitou essa condição. E aí, se você descartasse esse embrião, porque é embrião com síndrome de Down, teoricamente, você coloca como inviável, porque você usou uma técnica para selecionar para doenças genéticas. No entanto, nascem crianças com síndrome de Down. Né? Se você for olhar juridicamente, uma criança com uma trissomia do 21 é uma criança viável, ela não é inviável. Então, juridicamente, se você descartou um embrião com síndrome de Down e a paciente depois fala, mas eu queria esse embrião, se ela entrar na justiça, você certamente tem um pepino na mão para o embrião.
Então a gente tem. Não, você resolveu, mas. Já começa, Emerson, essas coisas todas começam exatamente. Qual é o conceito de viabilidade? É tudo muito complexo. É óbvio que você pode falar assim, a grande maioria dos embriões com síndrome de Down são abortados. É verdade. Não, assim, tem quantas famílias são absolutamente felizes com essas crianças. Então, tudo isso é uma discussão, né, sem. A gente está vulnerável em reprodução assistida, a gente está vulnerável nessas regulamentações o tempo todo, porque primeiro que a gente não tem lei no Brasil, né? Então a gente fica se defendendo, um pouco você defende com a resolução do Conselho, o outro aqui com a lei de biossegurança, ali com o negócio da Anvisa. Então você fica tentando navegar no meio de um monte de fogo cruzado. A própria sessão temporária adulta, né? Se eu for pensar nos princípios da medicina, qual é o benefício para quem vai passar por todos os riscos obstétricos e não vai ficar com essa criança? Lógico que tem um benefício emocional, mas... Ou muito amor pelo casal que vai... o dinheiro. Mas aí eles não permitem a comercialização. Então, são essas discussões que param as decisões. Que documento a gente vai pedir? A gente tem que falar sobre. Então, uma prova qualquer de parentesco. Mas eu acho que depende de saber se os pais são é que assim, o nosso caso certidão de nascimento, por ela exemplo. é casada com o primo do esposo da mulher. Então, certidão de nascimento de um e de outro vai chegar. Isso. Eu acho que talvez. Traz as certidões que mostram que você é. Eu acho um absurdo isso. Veja, eu só estou falando disso por conta do problema que houve aí recentemente, que saiu na mídia. Então, óbvio que, à medida que você pensa nisso, qual é o documento que consegue mostrar? É onde estão os avós, por exemplo. Quem são seus avós? Ó, a certidão do meu pai é essa, a certidão da minha mãe é essa, mostra que o avô é comum. Não é muito difícil. As pessoas tiram até o tataravô para ter cidadania italiana, portuguesa. Então, não é tão difícil assim. Não, que é tudo o casal, que a gente viveu isso agora recente. O casal homoafetivo, ele não pode registrar a criança no hospital. Ele não pode. Tem registrado um monte. Então, deu um problema mais. O paciente de Valdemar, deu um mau BO. E eu estava junto. Mas estava tudo certinho? Tudo certo, porque o cartório exigiu a documentação do Ideia Fértil registrada em cartório. Só que esse casal homoafetivo, então, mas ela teve que fazer o registro, obrigaram eles a fazer o registro pós-alta da criança na unidade do cartório no jardim. Mas foi erro de orientação do casal. Porque aqui foi. Porque o casal juntou a documentação. As nossas pacientes recebem esse documento quando? Não, mas elas reconhecem firma? Elas reconhecem firma? Reconhecem. Mas agora a gente começou logo no início, né? Para ela já ter, porque senão. Aqui é assim, Emerson, ficou grávida, tem batimento cardíaco, elas recebem o documento. E aí nunca deu problema em alguma? Não. É que a gente deixava mais para o finalzinho, mas agora a gente está priorizando mais no início. Então, mas por que, se você for ver, por que um casal homoafetivo tem que registrar em cartório a documentação da clínica de reprodução assistida? Se um casal hétero, o pai pode ir lá registrar só com o documento dele, não precisa levar nada. Ele fala, minha mulher é tal, o documento está aqui. Né? Não, mas é que... Tem sentido. Existe. Para um eu tenho que reconhecer em cartório, para outro qualquer. Porque o pai registra o filho, ele leva o documentão, ninguém vai sem a mãe, né? Ninguém vai dizer a mãe, né? Ninguém vai dizer nada. Se aquilo é falso, não, e se ele não é filho dele, também não. Mas enfim, fala. Casal homoafetivo. Uma delas colheu ovos, fertilizou, gerou embrião e a outra gestou. Não deu certo, se separaram, tem que ser um congelado.
Uma quer descartar, a outra quer usar. De quem que é esse embrião? Das duas. Se não entrar com consenso, não pode usar. Não importa de Mesmo quem que é o o óvulo óvulo. seja da outra. Não importa de quem é o óvulo. Ou elas entram em consenso ou o juiz não. Tem conversa. Elas chegaram aqui para fazer o tratamento das duas. Funciona como um casal hétero. Não tem conversa. Agora, veja, tem uma questão aí que eu acho que é uma questão discutível, se não for embrião, se for óvulo. Aí eu acho que a gente tem que discutir o assunto. Outro dia teve um programa desse lá no Moema, e eu falei, olha, se as duas entrarem num acordo e aqui não está, porque as duas pagaram o tratamento. Tem essa questão. As duas pagaram o tratamento. Então, se elas entrarem num acordo e uma ressarcir a outra, certo? Mas tem questões. O óvulo fica da outra. Olha, Mas eu estou falando de óvulo, tá? Não estou falando de embrião. Embrião é das duas. Eu tive um caso agora, esse mês passado. A paciente, ela é minha paciente há muito tempo. Ela congelou óvulos com 35 anos. Ela está com 41. Com 35 anos, ela congelou óvulo, fez tudo certinho. Era solteira, não tinha parceiro. O ano passado, ela voltou na clínica para fazer produção independente, porque ela não tinha parceiro. De repente, o parceiro apareceu. E ela casou. E aí ela voltou no consultório e falou assim, não vou mais usar o serviço do adulto. Ela nem tinha comprado, mas já tinha até selecionado. Porque eu casei e eu vou usar o serviço. Né? Nós vamos ter filhos. E ele foi no consultório. E eles descongelou os ovos, fertilizou. E no momento de preparo da transferência dela, ele brigou. E aí eles falaram que não ia autorizar a transferência, na véspera da transferência. Ela descongelou os ovos, fertilizou com ele, ele casou com ela, ele veio na clínica, ele assinou a documentação da fertilização e ele falou, mas sem minha autorização você não transfere esse embrião. No meio do processo, quem tem razão? Não foi porque ela conseguiu, com muito custo. É uma sacanagem que não tem para morrer. Mas ele, na justiça, ele conseguiria, provavelmente. Apesar da sacanagem. Depende do juiz. Mas é capaz. É capaz. Até desse. Mas olha aqui. Seja um imbróglio. Que imbróglio. A gente usa questões éticas que a gente não pode prever. De repente acontece uma coisa. E a gente tem que, infelizmente, imaginar todas as possibilidades possíveis, inclusive do cara, na véspera, virar e falar, não vou. A corte inglesa proibiu a transferência de uma mulher pós-tratamento de câncer dos seus embriões porque o marido tinha separado. Ela levou em última instância, eles falaram assim, não, você não vem, não autorizou e é triste. Gente, obrigado pela presença de todos. Até semana que vem. Acho que ninguém bateu palma para